considero o PIBID, o Programa de Bolsas de Iniciação à Docência, como um ganho enorme no campo das licenciaturas, no campo da docência. Porque até pouco tempo atrás a gente tinha só o PIBIC, que era Iniciação Científica. De 2007 para cá a gente conquista uma política de formação do docente dentro da universidade, nos mesmos moldes da iniciação científica. Então eu acho que é uma política que valoriza dentro da universidade, de fato, a docência como uma formação importante para o país, tão importante quanto a formação do pesquisador. Então no PIBID nós temos bolsa para os alunos que estão nas licenciaturas e bolsas para um professor da escola que a gente atua para ele poder acompanhar os processos junto com a gente. Então também há uma valorização do profissional da educação básica como esse agente que está junto e que realmente trabalha articulado com a universidade. Com o PIBID, eu só tive a ganhar. Eu tive momentos muito, mas muito mesmo reflexivo em relação à minha prática. Eu pude notar que muitas das coisas a gente pode estar mudando. Com isso eu vi que a gente tem que cada vez estar mais aperfeiçoando, estudando, procurando. E eu posso também estar compartilhando isso com os meus colegas de trabalho. Eu ainda não participei de uma avaliação do PIBID como um todo, então falando mais da minha experiência, acho que falta a gente aprender mais a dialogar com a escola. Acho que a universidade e a escola básica sempre tiveram em lugares muito diferentes, né? E com um diálogo muito precarizado, no sentido de que a universidade sempre achava que tinha o que dizer e a escola tinha que ouvir, né? E então fomentar um diálogo em que a educação básica realmente tenha o que dizer e possa dizer e se sinta com poder para dizer para a universidade, eu acho que é um caminho ainda que a gente tem que percorrer para possibilitar isso de fato. Ainda não é uma ação integrada de fato ao fazer da escola. Então muitas vezes a gente tem que ir no professor e dizer, olha, não é estagiário, nosso aluno está em outro lugar. Então a escola ainda vê como o bolsista do PIBID, como estagiário que vai lá, faz alguma coisa e vai embora. A escola às vezes também ela tem algum estranhamento com esse novo lugar que o aluno da licenciatura fica dentro da escola. Que é um lugar de professor, que é um lugar de quem também está atuando, que é um lugar de quem também discute de alguma forma os processos de ensino-aprendizagem junto com o professor. Eu digo que o PIBID ele tem um formato que eu acho que deveria ser um formato estágio. Porque o estágio que é um estágio supervisionado, tem que ter orientação da escola, do professor da educação básica, tem que haver essa articulação da universidade com a escola da educação básica, mas na verdade não acontece, né? Pelo fato, inclusive, de a gente ter 50, 100 alunos em estágio só no curso. No caso do PIBID, o aluno fica mais tempo na escola e a relação com o professor da educação básica é orgânica. O professor da escola em que o aluno está, o bolsista está, ele está com a gente, não é só o aluno que está na escola. Esse professor está nos nossos momentos de formação, está nos nossos momentos de planejamento. Então a escola é um sujeito nessa relação. No caso do estágio, o aluno vai até a escola e aí não se estabelece de fato uma relação entre a universidade e a escola. O PIBID fomenta isso e eu acho que o estágio deveria ter também. Falar da escola é muito diferente de viver a escola. E eles estão tendo a oportunidade de discutir os processos aqui, ler sobre a escola e vivenciar isso na prática, num processo mais longo de formação. Então o aluno, eu não tenho dúvida, o aluno do PIBID, ele sai um professor mais consciente do que é a escola e com um processo de reflexão mais colocado. A gente fala que a escola faz muita coisa que ela não sabe por que faz. Então se você pergunta ao professor, por que você faz essa atividade? Ele muitas vezes vai falar, mas é porque ela sempre foi feita. Mas por que ela é feita? E muitas vezes o tempo da escola, o tempo do professor, ele não permite esse processo de reflexão que o PIBID fomenta e a gente espera que esse professor, então ele passe a ter uma preocupação com o processo de reflexão do que fazer, por que ele está fazendo determinada coisa. Isso ajuda de fato o aluno no processo de aprendizagem daquele aluno. O processo de planejamento e análise do que fez é uma parte muito importante do fazer pedagógico. O que a gente tenta
é trazer para a escola alguma coisa também. A gente também espera, né, no final, né, que a gente possa contribuir com todas essas reflexões, juntamente com a escola, né, em solucionar, né, algumas questões que foram trazidas pelos professores, né, e que tem sido assim, difícil enquanto na nossa formação, porque o PIBID está sendo um privilégio, que na universidade a gente não tem como ver todas as temáticas, né, discutir todos os temas que a gente tem discutido aqui. Muitas vezes o aluno chega na escola e o professor da escola fala assim, ele já vem cheio de teoria, a prática, eu posso jogar isso tudo fora, que a teoria é outra coisa. O PIBID a gente consegue mostrar que não é outra coisa. Que a teoria, ela orienta um fazer, e todo fazer, mesmo que o professor não saiba, ele tem uma teoria que o orienta. Então o aluno percebe isso no fazer, avaliando o fazer da escola e avaliando o seu próprio fazer quando ele planeja, quando ele propõe. E aí a gente vendo como que no fundo a gente também está muito incorporado uma cultura escolar que às vezes traz um conhecimento descontextualizado, traz um conhecimento à parte do aluno, à parte do contexto da escola, conhecimento que ele já está pronto e acabado. Acho que o PIBID é muito isso mesmo, prática, teoria e prática. Porque se a gente fica só na faculdade, a gente fica muito presa na teoria. E a gente não tem aquela visão de uma sala de aula, e quando a gente chega fica meio que perdida. E ao contrário acontece com o professor da escola. Ele tem muita prática, mas ele não vai renovando a teoria, então fica meio que assim, sem formação, não renova. No final ele sai sabendo que teoria e prática se complementam, toda prática é sustentada por uma teoria e toda teoria, ela precisa, quanto mais profundidade você tem, mais você consegue dar uma cara, dar uma concretude para ela. E eu já trabalhei lecionando arte na educação infantil, mas nunca com experiência em alfabetização. E aí com o PIBID me proporcionou a estar dentro de uma sala de aula, vendo as práticas, né, de alfabetização, letramento, mas com essa visão mais reflexiva, né, com uma visão mais crítica, né, e vendo também como que está sendo inserida, né, essas políticas públicas, por exemplo, dentro da escola. No nosso caso, nós estamos trabalhando com salas de aulas inclusivas, séries iniciais, alfabetização, leitura escrita e turmas inclusivas. E o que a gente está tentando fazer é mostrar para a escola um pouco os processos de inclusão e os processos de exclusão que a própria escola mantém, de alguma forma mantém. Estamos fazendo também, por exemplo, um documentário de formação, em que a gente vai gravar um pouco desses alunos que estão passando pelas escolas, para a gente poder levar para outras escolas também, mostrando que a inclusão é um processo, e é um processo de formação que se dá, né, a todo momento e a todo tempo, e começa muito na aceitação da escola, na aceitação do professor, para esses alunos que têm ou algum comprometimento ou alguma dificuldade, que são alunos que geralmente fracassam, que geralmente são excluídos dos processos.